Olá pessoal, aqui é Renan Júnior e eu trago para vocês mais um vídeo de dicas e macetes do Reaper. Hoje eu gostaria de mostrar a forma que eu me organizo e configuro o Reaper para que ele atenda às minhas necessidades aqui no estúdio. Isso agiliza bastante a minha vida e é o resultado de vários anos de uso do programa. É importante quando você começa algum projeto, você primeiramente salvar esse projeto, dar um nome para o projeto e direcionar o Reaper para uma pasta específica onde você gostaria de salvar todos os arquivos que você vai gravar dentro dele. Então, eu vou colocar o nome dessa pasta, teste. Vou selecionar essa opção de criar um subdiretório, quer dizer, ele vai criar uma pasta onde ele vai colocar o arquivo de projeto do Reaper. Isso fica mais organizado do que soltar simplesmente o arquivo de projeto dentro aqui da minha partição D e se misturar com outras coisas. E isso, a partir daqui, quando eu salvo esse projeto, eu vou ter dentro dessa pasta o meu arquivo de projeto do Reaper, onde todas as modificações vão se encontrar. E quando eu começar a gravar alguma coisa, por exemplo, vamos gravar aqui uma parte de uma faixa só para vocês perceberem o que é que acontece. Quando eu salvar, acabar de gravar isso vai ser salvo dentro dessa pasta que eu criei do projeto. Então, aqui a gente tem o que já tinha, que é o arquivo de projeto, temos o arquivo de áudio que foi gravado, e aqui dentro, numa pasta separada, o arquivo que é chamado de peak, né? Wave peak, que é o arquivo que faz esse desenho aqui das ondas, né, do áudio, para poder a gente enxergar e editar. Então, fica tudo de forma bem organizada aqui dentro. Se vocês notarem, vocês vão ver que esse arquivo de áudio que eu gravei, ele não teve nome, não tem nome. Por quê? O Reaper não colocou um nome porque eu não identifiquei essa faixa quando eu gravei. Primeiramente, é bom você colocar um nome para a faixa que você quer gravar, porque tudo que você gravar nessa faixa, ele vai utilizar o nome dela para identificar esse arquivo que você está gravando. Aí tudo que eu gravar a partir de agora, ele vai colocar esse nome da faixa. Percebam. Vamos gravar agora e vamos perceber que essa faixa vai ter o nome, justamente o nome, esse arquivo que eu estou gravando vai ter justamente o nome da faixa, piano. Percebam que agora o novo arquivo de áudio tem um nome piano. Eu posso muito bem ter esquecido de fazer isso com o primeiro arquivo. Eu posso ter uma maneira que eu tenho ainda de renomear esse arquivo para que ele fique organizado, que é escolhendo aqui, clicando no arquivo com o botão direito do mouse, eu escolho Item Properties e venho aqui em Rename File e coloco, por exemplo, piano 1. Salvar. E agora esse arquivo tem o nome piano 1. E para ficar ainda mais organizado, eu vou escolher esse e vou colocar piano 2. Ok. Bom, agora eu tenho em ordem o piano 1, o arquivo piano 1 e o arquivo piano 2 organizado. E assim fica tudo organizado dentro da minha pasta. A forma que eu prefiro trabalhar, em vez de ter esses arquivos aqui de onda dentro da própria pasta do projeto, ter esses arquivos em uma pasta separada. Então ele vai salvar
para todos os projetos que eu estiver trabalhando, ele vai salvar numa pasta determinada que eu criei dentro do meu HD. Assim, eu só vou ter aqui dentro o arquivo de projeto e os arquivos de áudio. Como é que eu posso fazer isso? Eu venho aqui em Options, Preferences, em Paths, e vou pedir para salvar esses arquivos de onda em uma pasta separada. Vou escolher a pasta que eu já criei. Meu computador, partição D, Repeats. Pronto. Então, aplicar tudo que agora que eu gravar, os arquivos de onda agora não vão mais ser salvos aqui dentro, nessa pasta. Eles vão ser salvos agora naquela pasta específica que eu criei, onde eu direcionei, para onde eu direcionei o programa. Então, vamos gravar mais um aqui. Agora, vocês vão perceber que o arquivo de onda não vai mais estar na pasta de projeto. Gravei em piano. Esse aqui. Vocês vão perceber que não tem um terceiro arquivo de ondas. E o arquivo de onda vai ser salvo. Ele foi salvo naquela outra pasta específica. Então, dessa forma, eu tenho tudo mais organizado, um projeto mais enxuto. Outra coisa que eu gosto de fazer também eu tenho esses arquivos aqui que eu vou gravar. Eu posso gravar, por exemplo, chegar a gravar 20, 30, 50 faixas. E aí eu vou ter muitos arquivos aqui, misturados com arquivo de projeto. Aí o que é que eu gosto de fazer? Gosto de separar também esses arquivos de áudio do arquivo de projeto, porque quando você vai gravando e vai modificando, ele vai criando também um arquivo de backup aqui. Por exemplo, se eu salvar as minhas modificações aqui, ele agora vai criar um arquivo de backup, que é também outro arquivo de projeto. Se você utilizar, por exemplo, se esse arquivo aqui de projeto se corromper, você pode utilizar esse arquivo de backup para abrir o seu projeto para a última versão salva dele, né? Antes do arquivo final do projeto. Então ele serve, eu acho legal isso aqui, ele serve de backup. Você pode, por exemplo, fazer modificações no seu projeto e salvar com um outro nome. Teste 2. Tá? E ele vai salvar uma outra versão daquele arquivo de projeto. E toda vez que você salvar uma modificação que você fez, ele vai criar novamente um arquivo de backup. Então, ele já tinha criado esses dois, agora ele criou esse outro de backup, teste 2. E aí eu gosto de direcionar todos os arquivos de áudio que eu gravo para dentro de uma pasta específica, dentro daquela pasta do projeto. Aí como é que eu posso fazer isso? Aqui em File, eu vou escolher Project Settings. E na aba Media, eu vou colocar uma pasta chamada Áudio. Eu vou salvar como padrão para que todos os projetos sigam esse modelo. E agora, tudo que eu salvar, todas as faixas que eu gravar aqui, todos os arquivos de áudio vão se encontrar dentro de uma pasta áudio, dentro desse projeto aqui. Então vamos lá, vamos gravar mais uma. Agora, esse arquivo aqui que está sendo gravado vai ser colocado dentro daquela pasta de áudio que o Reaper vai criar. Vejam que agora ele criou uma pasta de áudio com o primeiro arquivo que eu gravei. Esse arquivo sem nome, se eu esqueci de colocar o nome no arquivo,
Na faixa, eu vou colocar agora, por exemplo, violão. Vou escolher Item Properties e vou dar um nome para esse arquivo. Violão. E aqui dentro da pasta vai estar o arquivo violão, que foi esse áudio, essa faixa de áudio que eu gravei. E dessa forma, todos os arquivos de áudio vão ser colocados aqui. Eu posso, por exemplo, eu não fiz isso do início, então misturei. Tem um arquivo de áudio fora daquela pasta de áudio, dentro da pasta de projeto, e outros dentro da pasta de áudio que eu criei. Eu posso vir aqui em salvar projeto como, salvar o mesmo nome aqui. Ele vai perguntar se eu quero substituir, mas na verdade ele vai criar um backup desse arquivo de projeto. Eu vou marcar essa opção aqui, Move All Media into Project Directory. Marcando isso aqui, todos os arquivos de áudio que eu gravei vão ser movidos para dentro dessa pasta aqui, áudio. Eu clico em salvar. Ele pergunta se eu quero substituir, ok. E agora vocês vão ver que todos os arquivos estão aqui dentro organizados. E fora só tenho os arquivos de projeto e os backups desses arquivos. Isso também serve, por exemplo, se eu quero importar samples para trabalhar com esses samples dentro do projeto. Muitas vezes eu tenho uma pasta no meu sistema, no meu HD, onde eu tenho várias amostras de som que eu quero incluir dentro desse projeto. Aí eu venho aqui em Media Explorer. E vou, por exemplo, para a minha unidade C, Program Files. Eu tenho aqui uma pasta chamada Samples, onde eu tenho algumas amostras de som, de bateria, de percussão. Eu vou colocar, por exemplo, esse kick aqui. Eu vou colocar ele dentro desse projeto. Vou colocar também esse chimbal em reverso. Vou colocar ele aqui. Pronto. Vamos dizer que eu estou trabalhando nesse projeto. Eu incluo essas duas amostras aqui de som. Quando eu for salvar o meu projeto, quando eu salvo o meu projeto, eu preciso lembrar de escolher a opção Copy aqui e não Move. Se eu escolher Move, eu vou mover todas aquelas amostras do local original para dentro do meu projeto. E aquelas amostras eu uso com outros projetos. Então, eu quero que elas continuem lá. Só que eu quero também que elas estejam na minha pasta de projeto, desse projeto específico que eu estou trabalhando, porque eu posso levar esse projeto para uma outra máquina, para um outro computador, ou eu posso formatar de repente a minha máquina e essas amostras não vão mais se encontrar naquele caminho, naquele local de onde eu tinha puxado elas. Então o Reaper, ele não vai encontrar essas amostras. Eu gosto de ter todas dentro da mesma pasta do projeto específico no qual eu estou trabalhando. Eu escolho esse aqui, Copy All Media into Project Directory. Quando eu escolho esse aqui, ele vai fazer uma cópia daqueles arquivos de áudio que estão dentro daquela pasta para dentro dessa pasta aqui do projeto, onde eu coloquei todos os meus arquivos de áudio que eu gravei. Ele vai salvar uma nova versão do projeto, movendo essas amostras aqui de som para dentro daquela pasta.
Então, vamos dar uma olhada. Vocês vão ver o kick, que eu incluí no projeto, e o reverse symbol. E dessa forma eu tenho todos os arquivos dentro da pasta, de uma forma organizada. E para terminar, eu gostaria só de dar mais uma dica com relação à organização. Se você, por exemplo, vou criar uma nova aba, um outro projeto. Se você, por exemplo, está trabalhando num projeto e não quer salvá-lo, não quer que ele seja salvo em nenhum local específico do seu HD, você só está fazendo os testes. Por exemplo, você coloca aqui um áudio e está gravando alguma coisa só para testar, né? E você não quer salvar isso aqui nem no local nenhum específico no seu HD, e você quer deixar ele o projeto sem salvar, tá? Você não quer perder tempo, porque você só está fazendo os experimentos, você não quer salvar nada daquilo. E aí você pode, por exemplo, salvar isso aqui numa pasta específica que você coloque como tudo os testes que você faz, e de tempo em tempo, quando você vê que está muito cheia, você vai lá e apaga sem medo, porque aquilo ali é só resultado de experimentos que você está fazendo com o programa. Tá? Aí o que é que eu costumo fazer? Aquela mesma pasta, eu vou em Paths, escolher Paths, ou Ctrl P. Eu venho aqui e lembro aquela pasta que eu criei para salvar os arquivos de onda do Reaper. Nessa mesma pasta eu costumo salvar também todos os arquivos, tudo que eu coloco, que eu faço no programa, que eu não quero salvar, os projetos. Aí vem aqui na unidade D, onde tem aquela pasta que eu criei para os arquivos de onda, ok, pronto. Então todo projeto que eu trabalhar e eu não salvar os arquivos de áudio, eles vêm também para essa mesma pasta, que eu posso apagar tranquilamente quando ela estiver cheia. Aplicar, ok. Eu não fico com meus arquivos de áudio espalhados ou em alguma pasta tomando espaço. De tempo em tempo, eu venho na minha pasta na unidade D, chamada Repeats, onde eu tenho todos os arquivos de teste, tudo que eu não salvei, seleciono todos e apago sem medo. Ok? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado e que aprendam alguma coisa com o que vimos hoje. Peço que se inscrevam no canal, que eu trago mais novidades para vocês. Obrigado e um abraço.